Pessoal, muito boa noite, que alegria estar com vocês aqui, retornando aqui na minha terceira versão, hein? Eu me formei aqui na Unifage, é até emocionante para mim, me formei aqui na Unifage, 2004, administração de empresas, depois retornei a casa como professor e agora na terceira versão como palestrante aqui, e eu espero adicionar um golinho de conhecimento para vocês, já vai me deixar muito feliz, tá? Eu gostaria muito de agradecer o convite, da Unifage, convite do professor Silvio Cavalari, coordenador do curso da Engenharia de Produção, correto? Agradecer o assessor Tiago e gostaria de parabenizar todos vocês e agradecer também ao professor Cleito e todos os outros professores aqui pela recepção e parabenizar vocês por terem escolhidos estarem aqui se desenvolvendo ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida hoje, correto? Poderiam estar maratonando na Netflix, assistindo seriado, assistindo novela, assistindo futebol. Hoje tem Brasil, hein? Vou ser objetivo aqui, tá? Não vou deixar vocês até 11 da noite, não, tá bom? Vocês escolheram estar aqui e eu tenho certeza que isso vai fazer de vocês uma pessoa melhor, vocês vão sair melhor do que vocês entraram. Esse é o meu compromisso e eu garanto que isso vai acontecer, tá bom? Bem, eu gostaria de iniciar contando uma história para vocês sobre um empresário bem-sucedido que, certa vez, ele foi passar alguns dias na sua casa de praia, na sua bela casa de praia, e ali ele estava, enquanto contemplava a natureza, ele ali lia um livro, Porém, enquanto lia e contemplava a natureza, ele... É meu, pode deixar. Se quiser, só deixar mais para trás. Depois eu já tiro aí, pode deixar aí, Silvião. Obrigado. Enquanto esse empresário contemplava a natureza, o mar, em sua bela casa de praia, ele avistava um garotinho que se abaixava e levantava perto do mar. Baixava e levantava. Baixava e levantava. E ele ficou fazendo isso por bastante tempo. Até que o ponto do empresário, ele ficou curioso. Ele falou, puxa vida, vou ver o que está acontecendo, Foi lá próximo do garotinho para entender o que estava acontecendo. Então ele parou de ler e foi lá. Na hora que ele chegou perto do menino, ele perguntou para o menino, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou pegando essas estrelinhas do mar aqui e estou jogando elas de volta para o mar. Porque na noite anterior, a maré subiu e trouxe muitas estrelinhas para fora do mar, para a areia. E se elas ficarem aqui, elas vão morrer. Então eu estou devolvendo a vida para elas. E o empresário virou para o menino e falou, olha, mas isso não vai fazer diferença nenhuma para a natureza. O menino deu uma resposta para ele que acabou sendo uma bela de uma lição de vida. O menininho olhou para ele e falou o seguinte, eu não vou fazer diferença nenhuma, posso não fazer diferença nenhuma para a natureza, mas para essa daqui, pegou e jogou no mar. Essa também eu fiz a diferença. E para essa. O empresário, envergonhado, e entendeu, a situação, passou a abaixar e ajudar o menino também. Devolver estrelinhas para o mar. E esse é o meu objetivo aqui com vocês. Eu sei que nós temos aqui todas as engenharias da universidade. E o tema que eu trago para vocês aqui, com a minha experiência, é um tema que talvez não seja hoje, ou pelo menos antes
da gente finalizar a palestra, talvez não seja a ambição de todos, né? Muitos estão fazendo engenharia, controle de automação, civil, o pessoal da produção já engaja mais com liderança e gestão e é necessário. Mas talvez não todos. Mas eu quero convencê-los de que se vocês desenvolverem habilidades de gestão e liderança, a carreira de vocês, independente da área, se tornará mais fácil. Então, se eu conseguir aqui ajudar algumas estrelinhas aqui dentro, de alguma forma, eu já vou ficar extremamente satisfeito, tá? Esse é o meu objetivo. E, para isso, eu gostaria de iniciar solicitando aqui o auxílio de uma pessoa corajosa, mais desinibida, que poderia estar vindo aqui no palco comigo para a gente fazer uma breve dinâmica aqui. Quem se habilita? Não precisa vir tudo de uma vez, não. É um só. Um de cada vez só. É só um. Vamos lá, não dói nada, eu prometo, pessoal. Se ninguém vier, eu vou... Aê! Muito bem. Palmas, palmas, palmas. Muito boa noite. Qual é o seu nome? Marcelo. Obrigado pela ajuda aqui. E eu vou precisar também que alguém me empreste aí, vocês estão com caderno aí, certo? Vocês não vieram para a escola sem caderno, né? Alguém me empresta uma folha em branco, por gentileza? Pode ser? Marcelo, sobe aqui, por favor. Tem uma folha aí? Por favor. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Gabriel. Obrigado, Gabriel. Marcelo, olha para lá. Eu vou devolver para o Gabriel isso aqui, tá, Marcelo? Gabriel, guarda para mim, por favor. Segura aqui para mim. Obrigado. Marcelo, por gentileza. Números de 1 a 8, na ordem que você quiser, no círculo maior, no de fora aí. Isso. Números de 1 a 8. Engenharia gosta de número, eu tenho que trazer o quê? Dinâmica com número, né? Poxa vida, que jeito que eu engajo vocês, sem número. Beleza. Agora, Marcelo, faz um risquinho embaixo de 4 desses números. Qual você quiser, pode escolher. Um risquinho embaixo de 4 números. Beleza. Pega esses 4 que você marcou e joga para o círculo de dentro. Não, isso, porque cabe 4 aí. Faz um risquinho embaixo de 2 para mim, Marcelo. Beleza, pega esses 2 que você marcou e joga para dentro. Faz o risquinho embaixo de 1. Agora o que sobrou, que você não marcou, você joga lá para mim, no círculo vermelho. Isso. Muito bem. E agora, por gentileza, vou pedir para você se dirigir ao nosso amigo ali e pegar o papel e mostrar para a galera. Por favor. Aconteceu aí? Mostra para a turma aí, por favor, Marcelo.
Palmas para o Marcelo. Muito obrigado pela contribuição, viu? Isso aí fica de recordação. Tá bom? Valeu. Muito bem. Pera aí. Deixa eu só ajeitar o palco aqui. Pessoal, o que foi que eu fiz aqui? O que foi que eu fiz aqui? É mágica, como alguns disseram aí? Não, não foi mágica. Não foi mágica. Eu simplesmente tinha um objetivo, certo? Eu tinha o meu objetivo, que eu marquei no papel ali antes, e eu influenciei o Marcelo para eu, através dele, ele dando o melhor dele, eu tirei o melhor dele, para eu conseguir alcançar o meu objetivo. Eu antecipei um pouquinho a dinâmica, o momento da dinâmica, até para já engajar vocês do início, para entender que tudo que eu vou falar aqui hoje só faz sentido se você tiver o poder de influenciar pessoas. Para vocês obterem sucesso, gerenciando e liderando, só faz sentido se você souber influenciar pessoas, tá? Isso dentro do ambiente corporativo. Bem, eu trago mais alguns dados para vocês aqui, para a gente fortalecer um pouco mais essa importância de estarmos buscando desenvolver habilidades de gestão e liderança, tá? Essa pesquisa que eu fiz mostra que menos de 1% da população adulta brasileira possuem rendas acima de R$28 mil por mês. 5% da população brasileira ganha mais de R$8 mil por mês. E a grande massa, a base, o que eu chamo de base da pirâmide, ganha menos de R$3.500 por mês. E é claro que tem um gapzinho aí, né? Cadê os outros 4% aí? Está entre acima de 3.500 e R$8 mil. O meu objetivo aqui é ajudá-los a caminhar do meio para o topo da pirâmide. Tem alguém aqui que já ganha R$28 mil, já está nessa estatística ali ou não? Nessa minoria? Levanta a mão para mim. Muito bem, professor. Tá vendo? 1%. Nós temos quantos alunos aqui aproximadamente hoje? Bem mais, né? Bem mais, né? Mais de 200 alunos aqui, né? Muito bem. Então, a ideia é que a gente consiga, através de gestão e liderança, galgar patamares que nos façam nos aproximar, pelo menos, dessa minoria aí. Tá bom? Bem, vocês conhecem alguém que estão nessa minoria aqui? Dentro do círculo social de vocês, que não possui habilidade de gestão e liderança? Muito raramente vocês vão conseguir se lembrar de alguém. Muito raramente. Ah, Bruno, mas tem o autônomo lá que eu conheço. Beleza, ele não tem ninguém na equipe? Ele não precisa gerenciar o negócio dele? Ele não precisa delegar atividades para ninguém? Então ele tem habilidades de gestão e liderança. Então eu quero despertar em vocês esse insight de que isso que eu vou falar para vocês aqui hoje
que nós começamos já a falar aqui hoje, vai impulsionar a carreira de quem pegar o que for principal aqui, tá? Então, nós vimos que, mesmo estando numa universidade, show, vocês já se diferenciam de muita gente, parabéns. Mas, mesmo assim, menos de 1% de nós aqui vamos chegar no topo. Eu quero ajudá-los a quebrar aquela estatística. Eu quero ajudá-los a, aqui na Unifage hoje, sair mais de 1%. Se eu conseguir atrair a importância disso tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje, para a carreira de vocês, eu tenho certeza que nós vamos quebrar aquela estatística. Tá? Então, como que acontece geralmente? A grande massa está aqui na base da pirâmide, né? Cadê o laser aqui? A grande massa está aqui, no nível operacional, que chamamos de base, né? E aí a gente tem o nível tático, certo? Nós temos aqui o nível tático e o nível estratégico, né? Então, saindo do operacional, a gente chega em níveis ali já de liderança, supervisão, coordenadores, né? E dependendo do tipo da empresa, do tamanho da sua cultura, vai dar um tipo de nome para cada nível estratégico ali. E aí nós temos, cada nível tático. E aí depois o nível estratégico, nós temos os níveis da alta gerência e diretoria. Ok? Porém, quem faz malhação aqui? Levanta a mão para mim. Tem uns fortinhos aí, hein? E umas fortinhas aí. Muito bem. Show. Como é que como é que a gente faz? Se eu quero ficar forte, atingir meu objetivo rápido, eu preciso colocar mais peso, certo? Quanto mais peso eu coloco, mais rápido eu atinjo o meu objetivo. Sim ou não? Depende. Né? É a resposta de consultor. O consultor adora dar essa resposta. Depende. Se eu estiver fazendo o exercício correto, isso é uma verdade. Mas se eu estiver fazendo o exercício de forma errada, eu vou me machucar. Eu vou me distanciar do meu objetivo. Certo? Então, eu preciso ter dedicação de tempo, de esforço na direção correta. O que muitas vezes a gente esquece é que o crescimento profissional ele ocorre da base da pirâmide para o topo. Ou seja, na sua primeira ou segunda promoção, inevitavelmente você vai precisar assumir função de liderança. Não tem como correr disso. E a sociedade, talvez a nossa família, até mesmo às vezes o ambiente em qual a gente está inserido, às vezes até mesmo o ambiente de sala de aula, nos fazem acreditar que as primeiras pessoas a serem promovidas no trabalho são as que fazem melhor a função no seu cargo atual. Que são as melhores tecnicamente que vão assumir função de liderança. Percebem? Faz sentido, sim ou não? Isso é muito forte ainda na nossa cultura. E acaba acontecendo sim, muitas vezes. Só que aí você assume um papel de liderança sem o preparo que você precisa.
para conseguir ter sucesso nessa função. E aí, às vezes, você perde um excelente técnico e ganha um péssimo líder. O que as empresas olham na hora de promover alguém, pessoal? O pessoal da produção adora essa figura aí, né, da engenharia de produção. Tempos modernos, do Charlie Chaplin, né? Eu usei muito isso aí para lecionar para o pessoal da engenharia de produção. Isso aqui, para quem não conhece, né, é um filminho para demonstrar como é que é o funcionamento, né, a lógica de funcionamento do sistema do Fordismo, né, onde tem ali uma linha de produção, onde a pessoa fica ali apertando um parafusinho após o outro ali e sai até meio, o Charlie Chaplin no filme, ele sai meio desnorteado, meio apertando chave nas pessoas, porque ele até desnorteia. Poxa, excelente técnico, o que mais faz bem a função atual ali. Não é o suficiente. Ah, Bruno, você está querendo dizer então que eu não preciso ser bom tecnicamente? Eu não preciso entregar? Então, poxa, a minha empresa que eu trabalho me cobra para eu entregar o que eu preciso ali? Absolutamente não, não é isso que eu estou dizendo. Muito pelo contrário. Você precisa, obviamente, entregar o que você precisa dentro do seu cargo atual, mas estar de olho e desenvolvendo as habilidades do próximo nível. Porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então, habilidades de gestão e liderança é o que você precisa estar sempre buscando desenvolver dentro da carreira. Tá bom? E eu comecei assim também, tá? Passei os primeiros 5 anos da minha trajetória profissional, passei assim, ó. Voltando aqui. Onde que eu aponto? Isso. Eu passei assim, ó, não era parafuso, mas era peça cerâmica de uma série de tamanhos. Então passava a esteirinha ali e tinha as marcações amarelinhas na esteira, uma coladinha com a outra ali, 5, 10 centímetros e a esteira no pau. E o Brunão lá pegava lá os isoladores cerâmicos lá, saía branco da fábrica, igual muitos de vocês fazem, né? Tudo, né? Eu saía sujo de pó, muitos ralam também, como eu ralava. Chegava em casa, tomava um banho correndo, às vezes fazia hora extra, entrava às 5 da manhã para sair 1h40, às vezes fazia hora até 5 da tarde, chegava em casa, banho, faculdade, ônibus, faculdade. E assim vai. Chegava a dia de não conseguir segurar a caneta, a mão até tremia, de tanta força que fazia. Né? A Isoladores Santana, né? Firma que teve várias unidades produtivas. Então eu fiquei 5 anos da minha vida acreditando que se eu for bom, o melhor técnico aqui na minha função, vão me ver e vão me promover, eu vou conseguir ser gerente assim. Poxa vida, não deu certo. Pedi demissão depois de 5 anos. Só que a ficha caiu. Poxa vida, ser o melhor técnico não é suficiente. Se eu quero buscar gestão, se eu quero caminhar do meio para o topo da pirâmide corporativa, eu vou precisar desenvolver novas habilidades diferentes das que eu tenho hoje. É inevitável. Percebe? Mas qual é o caminho então? O caminho é influenciar pessoas, como vocês viram aqui na dinâmica. Mas Bruno, como é que eu faço esse negócio de influenciar pessoas? Como funciona isso daí? Antes de eu dar a resposta para vocês, começar a dar a resposta para vocês, eu quero
fazer um adendo aqui, para a gente se atentar ao momento que nós estamos vivendo. Nós estamos com um novo modelo, uma exigência de um novo modelo de liderança, que eu estou chamando no título da palestra, de gestão e liderança da nova era, devido ao pós-pandemia. E isso daqui impactou a gente de uma maneira muito forte, que de fato mudou a forma da gente enxergar o trabalho. As pessoas hoje enxergam o trabalho de maneira diferente do que era antes. E não vai mudar mais. Não vai mais voltar para trás. Daqui para frente agora é assim e eu preciso me adequar. Como que é então? Quais são essas características dessa nova era? Primeiramente, as pessoas estão, devido ao forte impacto que causou a pandemia, mudou os valores das pessoas. Muita gente perdeu entes queridos e perderam pessoas próximas. Eu fui um que perdi ente querido na família. Eu acho que muitos de vocês aqui também devam ter perdidos. Se não na família, pelo menos alguém próximo. Então as pessoas geraram um impacto nas pessoas que elas passam agora a buscar pela qualidade de vida, de forma diferente que era antes. Hoje, o agora e o futuro passam a ser uma coisa só. Caiu por terra aquela história de semana que vem eu faço, final de semana eu vou fazer tal coisa. Quando eu me aposentar, eu vou aproveitar. As pessoas não pensam mais assim. As pessoas passaram a entender que o agora é o mais importante. O agora é o importante, não tem mais depois. O lugar e o significado do trabalho mudam. As pessoas passaram o quê? As pessoas passaram a entender que elas não vendem mais o seu tempo de trabalho. A gente vende o nosso tempo de vida. E isso tem que valer a pena. Isso precisa valer a pena. Senão as pessoas não vão se engajar. A equipe não engaja, se não valer a pena. Se não tiver líder preparado, se não tiver gestor preparado, as pessoas não suportam mais. As coisas mudaram, tá? Então as equipes, como elas estão? As equipes estão mais fragilizadas, elas estão mais inseguras, elas estão mais, sim, desengajadas, por conta de tudo isso que eu mencionei, com as novas necessidades e expectativas que as pessoas criaram, não estão mais expostas a viver em ambientes tóxicos. O nível de tolerância dos colaboradores baixou. E elas necessitam de significado e propósito. Então a gente tem que entender tudo isso para conseguir desenvolver as habilidades necessárias para suprir essas novas exigências, que não volta mais atrás. Então os líderes hoje precisam se adequar a esse novo cenário que não volta mais. Tem um escritor britânico chamado Simon Sinek. Ele diz uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Eu faria um acréscimo ainda aí. 100% dos seus fornecedores
também são pessoas. Ou seja, a empresa ou as empresas, as organizações são feitas de pessoas. Portanto, se você não entende de pessoas, você não entende nada de negócios. É preciso entender de pessoas. E, para isso, eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre como funciona essa máquina que você tem dentro aí da sua cabeça, chamada cérebro. Para a gente entender de pessoas, entender de gente, eu preciso entender do quê? Como funciona o cérebro das pessoas. É graças a ele que você está aqui me ouvindo hoje, você está aqui assistindo essa palestra, está aqui pensando, raciocinando. É graças a ele que você é tal como você é, com a personalidade que você tem. É graças a essa máquina que você está aqui hoje. Então a gente precisa entender um pouquinho de como ela funciona. Para isso eu quero propor para vocês um dilema. Quero que vocês prestem muita atenção nesse dilema. Ele tem uma regra. Imaginem, se coloquem na situação onde existe um trilho de trem, onde nós temos 5 pessoas amarradas nesse trilho de trem. Porém, esse trilho, ele tem uma característica especial. Chega num determinado momento, ele se divide em 2 partes, em 2 caminhos. E esse trem está vindo lá em disparada, em alta velocidade, e as pessoas que estão ali amarradas, não dá tempo de fazer nada, tá? Não dá tempo de ir lá desamarrar essas pessoas. Porém, em um dos lados você tem as 5 pessoas, e nesse outro caminho, onde o trem desvia, você tem uma pessoa amarrada. E próximo de você, você não consegue ir lá desamarrar, mas próximo de você tem uma alavanca. Se você puxar essa alavanca, o trem muda de direção. Se nada for feito, 5 pessoas vão morrer. Se você puxar a alavanca, você salva 5 pessoas e uma pessoa morre. Deu para entender, sim ou não? Beleza? Levanta a mão para mim quem puxa a alavanca. Muito bem. Em torno de 80, 90% aí puxando a alavanca, né? Beleza. E agora vocês estão já tentando entender aí, né? Pô, será que estou fazendo a coisa certa, né? Mas calma aí. Segura. Segura. Calma. Vamos para o próximo dilema. O próximo dilema, agora você tem um trilho só, 5 pessoas amarradas também, porém, você está ali em cima de uma plataforma, como se fosse esse palco aqui, o trem estivesse passando aqui embaixo. O trem estivesse passando aqui e 5 pessoas iriam morrer ali se nada for feito. Porém, do seu lado, tem um cara muito grande. Ele é grandão. Se você jogar ele para baixo, se você jogar o grandão vai morrer e você salva ali as 5 pessoas.
Mas incorpora a situação. Você está ali, você tem uma pessoa do seu lado, também curioso, desesperado, vendo essa mesma situação. Você tem coragem de empurrar o grandão? Quem empurra o grandão? Levanta a mão. Um só? Dois? Não precisa fazer muita força, não. Ele já está quase caindo ali. É só 2 dedinhos. 2 pessoas num auditório lotado. Por quê? Aí a gente se pergunta, né? Por quê? Vocês adoram números, né? Tudo engenheiro aqui, pô. E adoram robô também, que eu sei. O pessoal da engenharia de produção está apresentando a semana aí, fazendo robô, etc. Autocontrole, automação também. Se a gente desse esse comando para o robô, do tipo, salve o máximo de vidas possível. O que ele ia fazer? Nas 2 situações, no primeiro ele ia puxar a alavanca, e no segundo ele ia empurrar o grandão. Certo? Mas por que a gente não fez isso? Por que nós tivemos um resultado totalmente diferente, de 80% a 90%, puxou a alavanca, mais 2 pessoas, em torno de 300 pessoas aqui, 400, apenas, só 2 pessoas empurrariam o grandão. Por quê? Vocês conseguem entender? Porque nesse segundo, isso aqui foi criado em Harvard, tá? Por pesquisadores de Harvard, isso foi muito estudado com máquinas de mapeamento cerebral e identificaram que nesse segundo dilema existe uma ativação maior do cérebro, em estruturas do nosso cérebro, que envolve mais emoção. Aqui é empurrar, você está empurrando a pessoa, é diferente de só puxar uma alavanca. Então aqui tem mais emoção envolvida. E é por essa razão. Eu sei que tem alguns céticos de vocês aqui, que vão estar pensando assim, né, os do contra. Não, professor Bruno, eu não tomei essa decisão por emoção. Eu sou totalmente razão, eu sou racional, sou lógico. Pô, engenharia na veia, não gosta do pessoal de humanas? Tem um pouquinho disso, né? Tem as piadinhas, eu sei que tem, eu lembro, pô. Bem, boa noite, Léo, tudo bem? E aí? Aí tem isso daí. Tem gente achando que não agiu por emoção. Eu vou provar para vocês que vocês agiram por emoção, mesmo sem perceber. Volta para cima da ponte lá. Incorpora a situação em cima da ponte. As 5 pessoas que estão ali amarradas no trilho, agora não são mais qualquer pessoa. São as pessoas que você ama muito. São as pessoas da sua família. São seus filhos, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe. São as pessoas que você ama. Quem empurra o grandão? Você dá com os 2 pés nas costas dele, né? Tá vendo como tem emoção envolvida? E às vezes a gente não percebe. Portanto, o que move, pessoal, o ser humano são as emoções. E a gente não pode se esquecer disso. As emoções movem o ser humano. E se eu quero desenvolver habilidades para liderar pessoas, eu preciso entender isso.
Eu tenho que entender isso principalmente nos dias de hoje. Na nova era, no pós-pandemia. São as emoções que lotam os estádios de futebol com mais de 60, 70 mil pessoas para assistir ali aquilo que é uma paixão nacional. São as emoções que lotam estádios para assistir um músico, um show, um evento de alguém que você admira, de alguém que você gosta. São as emoções que movem o ser humano. Mas eu não quero que vocês simplesmente aceitem isso, só porque o Bruno está falando. Eu quero provar para vocês com mais exemplos. Seja honesto para mim, quem chega num restaurante, no bar da faculdade aqui, tem as cantinas aqui, né? Quem chega ali na cantina e pede Pepsi Cola? Levanta a mão para mim, quem pede Pepsi Cola? Estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas pedem Pepsi Cola. Levanta a mão para mim agora quem pede Coca-Cola. A grande maioria. Mas o que é interessante aqui é que a Pepsi, há muitos anos já, ela sabe que ao realizar experiências de testes cegos, ela tem a preferência em torno de 60%. Com pessoas que sofreram algumas experiências já, com pessoas que sofreram lesão cerebral, que afetaram, que as pessoas não conseguem mais sentir emoção. Quando tem só sabor envolvido, a preferência é por Pepsi. Diferença pequena, sim, mas é por Pepsi. Se eu perguntasse para vocês, por que você prefere Coca? Você ia falar porque é mais gostoso. Sei disso. Você não percebe que é por emoção. Você acha que é mais gostoso. Mas isso tudo foi construído em você ao longo do tempo. E tem alguns que não levantou a mão, né? Como eu, que não prefere nenhum dos dois. Eu, se tiver um suco ou uma água, eu prefiro. Se não tiver mais nada na minha frente, eu tomo refrigerante. Não porque é Coca ou Pepsi. Mas isso tudo foi construído na gente, que é uma marca centenária. Então, independente da época que você nasceu, você está sendo movido, está sendo construído emoções. Que tipo de emoções? Desde a silhueta da garrafa que você se identifica, até a lembrança do Natal, do Papai Noel, né? As luzes de Natal, vermelho e branco, o urso polar, momentos felizes em família. Isso tudo aqui vem construindo na gente emoções e a gente não percebe, a gente não consegue falar assim, eu estou escolhendo isso porque é emoção. Não, eu acho que eu gosto mais. E isso é provado. Isso é provado. E mesmo assim a Pepsi não consegue ser, ainda não é líder global. Certo? Então tem emoção envolvida no negócio. Eu ainda estou apanhando aqui um pouquinho desse laser, eu não consigo mudar na hora que eu quero, mas aí vai. Eu quero dar outro exemplo para vocês aqui. Quem gosta de vinho aqui? Levanta a mão aí. O vinho é meio que unânime também, né? É igual a Coca o vinho. Tem uns que não gostam também, mas é meio que unânime. E quem tem aqui um amigo que acha que entende de vinho? Aquele cara que pega a tacinha aqui assim, ele fica. Aí ele dá aquela cheiradinha assim.
Não entendeu nada, não concluiu nada, mas ele faz aquela cara assim. Tipo, né? Existem estudos provando que enólogos, pessoal que estudou vinho, a partir de $35, se for o mesmo tipo de vinho, mesmo tipo de uva, mesma secura, mesma doçura, etc., a partir de $35, ele não diferencia mais com significância estatística, com comprovação estatística, ele não diferencia mais um vinho do outro. O que falar do seu amigo que acha que entende de vinho? Mas o mais interessante nesse estudo foi o quê? Que foi colocado pessoas para tomar um único tipo de vinho, um mesmo vinho, para todas as pessoas. Porém, metade dessas pessoas estavam vendo garrafas de vinho barata. Estavam olhando para uma garrafa de vinho barata, de $9. E a outra metade dessa experiência estava olhando para garrafas de vinhos caras de $90. Essas pessoas estavam dentro de máquinas de mapeamento cerebral e quando saíram dessas máquinas, foram perguntadas a elas, foram pedido que elas dessem notas de 0 a 10 para os vinhos que elas beberam. Adivinha qual foi o vinho que ganhou melhor nota, né? Qual foi a turma que ganhou maior nota aí? Quem estava olhando para a garrafa mais cara ou quem estava olhando para a mais barata? Vocês sabem a resposta, né? Quem estava olhando para as garrafas mais caras, que era o mesmo vinho, deram notas melhores. E ainda assim, quando eles foram olhar para o resultado dessa máquina de mapeamento cerebral, eles notaram que existia uma ativação maior daquela sensação em estruturas do nosso cérebro que ativaram mais a sensação de prazer nas pessoas que estavam olhando para uma garrafa cara. Ou seja, o seu amigo que faz aquela cheiradinha, dá aquela viradinha assim, e dá a cheiradinha, ele se sente melhor com isso. Ele sente mais prazer. E não é bom sentir prazer? Tá tudo certo com o cara que entende, né? Que gosta ali de diferenciar o vinho. E se for uva diferente, secura, ele vai saber sim. Mas se for a mesma, nem enólogo sabe. Mas envolve emoção no negócio. Tem emoção envolvida. E isso dá mais prazer. Então a gente tem que entender que o ser humano é movido à emoção. Então as emoções, elas acabam regulando a nossa realidade e a forma como a gente interage com o mundo. E eu vou trazer outro exemplo ainda para vocês. Existe um artista chamado Tom Friedman. Ele fez uma obra, que vocês estão vendo aqui, essa aí que vocês estão vendo mesmo. Se é que se pode chamar isso de obra. Ele fez uma obra chamada, traduzindo, ela tem o nome de 1000 horas olhando fixamente. E ele emoldurou essa folha em branco. E segundo ele acordou vários e vários dias de manhã e chegava na frente desse quadro branco e ficava olhando fixamente para esse quadro.
E o que é mais interessante aí, vocês acham que ele vendeu ou não? E não vendeu barato. Aí eu pergunto para vocês, aonde que está o valor disso daí? Está no papel, em branco? Está nas emoções. E aí eu sou curioso também, eu entrei na internet para ver, tem gente, né, se pesquisar ali, aparece essa obra aí, e aí tem gente com comentário assim, essa obra me move de uma maneira que eu não sei descrever. Ué, e tem gente que paga. Tem gente que paga. Porque tem algum sentimento envolvido nesse negócio. Seja pelo status de ter alguma coisa que é cara, seja o que for, tem emoção envolvida. Tem emoção envolvida. E eu vou dar um outro exemplo para vocês. Tem um artista italiano chamado Piero Manzoni. Ele fez uma obra, essa é uma obra mesmo, literalmente chamada A Merda do Artista. E o que esse cara fez foi simplesmente, eu vou falar, ele cagou nas latas, ele defecou, ele fez cocô nas latas, aproximadamente 30 gramas cada lata. Mas era série limitada, tá? Era cerca de quase 30 latas só. Mas deve ter comido bem, né? Graças a Deus, né? E aí vocês acham que ele vendeu essas latas, esses cocôs enlatados, sim ou não? Sim ou não? Sim. E uma delas também não vendeu barato. Na época, por 30 gramas de ouro, 1970, por volta de 1970. Pelo peso de 30 gramas de ouro da época. Uma dessas esteve numa exposição já no Brasil, e hoje em dia isso está avaliado, uma latinha, em cerca de 100 mil euros. E é o tipo de coisa que a gente quer ver longe. Mas nem que pague. Se pagar para mim, eu não quero cocô enlatado. Vocês sei, né? Não sei vocês. Eu não. Para mim isso não. Aonde que está o valor nisso aí? Está no cocô? Onde está o valor disso? Está no sentimento, na emoção. E, para dar mais um exemplo ainda para vocês, tem um aqui que é um dos favoritos. Esse aqui é bacana pra caramba. Pianista chamado John Cage. Ele fez uma obra, ou melhor, uma música durante um concerto dele, chamada 4 minutos e 33 segundos. E basicamente o que ele fez foi, do meio do concerto ali, ele parou de tocar o piano dele, baixou a tampa do piano e ficou 4 minutos e 33 segundos em silêncio. E o mais legal é que você pode aí agora, vocês estão com o celular, né, na mão, você pode baixar no seu Spotify, 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Mas se você for usuário, e eu entrei também, porque eu falei, não é possível. Eu estava pesquisando, né, eu falei, né, pesquisando algumas coisas, pesquisando outras palestras para trazer exemplos aqui, para provar para vocês que as emoções são importantes para quem vai liderar pessoas. Eu entrei e eu achei lá no Spotify. Tá aí, ó. E o mais legal é que quem tem iPhone aí pode baixar no seu, como é que chama? iTunes?
você baixa uma amostra grátis por R$1. Por $1, perdão, por $1. E tá bem avaliado, pô. 3,8 estrelinhas, tá bom, né? De silêncio. E tem bastante gente que escuta e baixa. E é coisa que é só você baixar o volume. O que eu vou falar? Tem emoção. Tem emoção. O valor das coisas está diretamente associado à relação emocional que nós temos com elas. Outro exemplo, um estudo científico mostrou que uma ótima maneira de fazer jovens, como muitos de vocês, guardarem dinheiro é olhando através, né, de aplicativos de inteligência artificial que transforma a gente, né, faz a gente se ver daqui a muitos anos, a gente se vê mais velho. E é uma ótima maneira de fazer jovens guardar dinheiro, porque torna real essa sensação, torna presente a ideia de que você não é eterno, de que você vai ficar velho, de que você vai falecer um dia. Isso torna mais presente. Não é o caso dessa moça aqui, né? Que ela já tem dinheiro pra caramba, ela não precisa olhar para guardar mais dinheiro. Mas foi provado isso em estudos realizados, né? Por quê? Poxa vida, eu sei, tem alguém com menos de 20 anos que fuma aqui? Levanta a mão para mim. Né? Então, se eu perguntar para você, você sabe que o cigarro faz mal e não vai fazer bem para você? Muito provavelmente você vai responder, eu sei, mas um dia eu vou morrer mesmo, eu estou bem de saúde. O que está muito presente na juventude é saúde. Então ele não consegue se imaginar ficando velho, ficando mais debilitado. Isso está muito pleno, tem saúde de sobra. Então quando você torna presente a sensação de que você, puxa vida, eu vou ficar assim, é uma maneira de estimular a guardar mais dinheiro. Ok, Bruno, beleza, isso aí está tudo muito legal, está tudo muito bacana, mas isso aí tem alguma relação com os negócios? Eu vou mostrar para vocês que tem, e não é qualquer negócio não é qualquer negócio, tá? Foi realizado um estudo na Bolsa de Valores de Nova York, onde os pesquisadores, eles fizeram a seguinte correlação. Eles procuraram entender se existia uma associação entre o clima do tempo, o clima, com os resultados obtidos na Bolsa. Então eles analisaram ali o resultado de cada dia ao longo de um determinado período e confrontaram com dias tristes, ou dias que a gente chama de tristes, são os dias chuvosos, dias nevosos em países que tem neves, os dias cinzentos, né, mais escuros, que deixa a gente mais triste mesmo, deixa a gente mais para baixo do que aquele dia feliz, ensolarado. E ele percebeu que houve uma correlação muito forte entre os resultados da Bolsa com o clima dos dias analisados. Mas aí, um outro pesquisador pensou, puxa vida, isso pode ter sido uma coincidência. E aí ele repetiu esse estudo em mais 27 países. E simulando no estudo 365 dias, o retorno de mercado médio seria de 25% em dias ensolarados contra 9% em dias chuvosos.
Mas será que a pessoa acorda de manhã e olha para cima e fala assim, ih, tá chovendo, vou sair da minha posição, das minhas operações hoje, vou vender no prejuízo mesmo. Será que acontece isso ou não? É óbvio que não. Ela não percebe, mas o humor dela afeta e impacta nas suas decisões. Sem ela perceber. Mas como então se comportam os grandes líderes hoje? Os grandes líderes, eles entenderam que o ser humano é movido por emoções. Eu estou apanhando do passador de slide aqui. Mas aí eu pergunto para vocês, pessoal, toda emoção é igual? Todo tipo de emoção é igual? Não, não é. Mas o que o ser humano tem, então, de especial? Por quê? Nós somos o mamífero dominante do planeta, certo? Nós não temos, acima de nós, nenhum outro animal, né, predominante aí na cadeia. A gente dominou o mundo, a gente dominou o planeta. Mas se a gente for olhar, a gente é mais forte que um gorila? Não é. A gente tem a visão de uma águia? Não temos. A gente voa como uma águia? Não voamos. Nós temos o olfato e a audição de um lobo? Não temos. Nós temos a força de um leão? Não. Nós temos a velocidade de um leopardo, de um guepardo? Não temos. Nós temos chifres para nos defender? Alguns vão falar que sim, mas não para o meu exemplo. Ou seja, nós somos seres humaninhos, é uma espécie frágil. O que a gente tem de tão especial, então? Se a gente for colocado num ringue com qualquer outro bicho aí, selvagem, a gente vai morrer. O que a gente tem de especial? Está na ponta da língua de vocês. A inteligência, né? Mas que tipo de inteligência é essa? É o tipo de inteligência desse cara aqui? Quando a gente pensa em inteligência, a gente pensa em pessoas como esse ser humano aqui, ó. Albert Einstein. Mas é a inteligência individual? Nós surgimos, segundo cientistas, há milhares de anos atrás, na savana africana, como uma espécie insignificante, extremamente frágil e pequena, com cerca de 6.000 seres humanos na savana africana, no leste da África. E lá, tudo queria nos matar o tempo inteiro. Seja os predadores para comer, leões, onças, tigres, ou simplesmente para nos matar mesmo. Não é leãozinho domesticado que tinha, não. Leão que mata a gente mesmo. Hipopótamo que mata seres humanos. Cobra, mamba negra, que é uma picadinha e caixote. Hienas, que quer comer você vivo. Todo tipo de animal selvagem, que você não podia dormir. Se você dormisse, tchau. Dormiu, acabou. Nós não estaríamos aqui hoje.
O que nos fez nos tornar dominantes do planeta? A colaboração e cooperação. Se você pegasse o Albert Einstein e jogasse ele lá na savana africana, sozinho, quantos dias ele duraria? Né? Pode levar o livro que ele quiser lá, a invenção que ele quiser. Agora, quando tem cooperação e colaboração, aí você mata, o pessoal mata mamute, alimenta a tribo, reveza para dormir, para o outro proteger a tribo, e assim nós chegamos até onde nós chegamos hoje. Mas foi com colaboração e cooperação. Então tudo que está associado à espécie humana está associado à colaboração e cooperação. Por isso que nós somos o que nós somos hoje e conquistamos tudo que nós conquistamos até hoje. Não tem empreendimento, não tem empresa, não tem negócio nenhum que funcione sem isso daqui, sem colaboração e cooperação. É esse tipo de inteligência que nos trouxe onde nós estamos hoje. Nós somos todos netos daquela galerinha lá que surgiu lá, dos 6.000 seres humaninhos lá na savana africana. Teve que ter líder lá. Lá teve líder. Lá teve gente pensando em equipe. Senão nós não chegaríamos onde nós estamos. Nós não construiríamos tudo que nós conseguimos construir hoje. Ok? Bem, então agora eu trago para vocês 2 modelos de liderança. Uma liderança ultrapassada, que cientistas chamam de liderança dissonante, e uma liderança da nova era, que é a liderança ressonante. Quais são os elementos de uma liderança dissonante? É o líder que é distante emocionalmente. É aquele líder frio, ou aquela líder fria. Uma outra característica da liderança dissonante é liderar ou usar estratégias de medo como gestão. Então ele coloca medo nas pessoas. Então a equipe tem medo de perder o emprego, ela tem medo de ser passada para trás no projeto, ela tem medo de perder um bônus, ela tem medo de ser humilhada na frente das pessoas. Medo, medo e medo. E outro elemento é que utiliza-se de motivadores extrínsecos, né? Coisas que vêm de fora como dinheiro, né? Materiais. E também, consequência do medo é a desconfiança que está sempre ali junto com o medo. A desconfiança e o medo andam juntos. Se eu tenho medo que o avião vai cair, é porque, ou melhor, se eu tenho medo de andar de avião, é porque eu desconfio que o avião vai cair. Se eu tenho medo do escuro, eu desconfio que tem alguma coisa ali, possa ter alguma coisa ali. Se eu desconfio da minha esposa, eu tenho medo que ela faça alguma coisa que eu não saiba, que eu não estou vendo. Então, o medo e a desconfiança andam juntas. Já a liderança ressonante, ela tem como elemento principal a empatia. Mas o que é empatia, pessoal? Está na ponta da língua de todo mundo aqui. Se eu perguntar para vocês o que é empatia, vocês vão me dizer o quê? Se colocar no lugar do outro. Certo? Não. Por favor, eu peço que vocês não tenham vergonha para participar comigo aqui. Deem as mãos para os colegas do lado de vocês por um momento.
Dê a mão para o colega do lado, por favor. Segura na mão do colega ou da colega. E fala para mim, o que você está sentindo? Mão quente, mão fria, mão gelada, mão quente também, mão suando, calor, tesão não, ô louco, segura, tá, segura aí, depois, fica aí, fica aí, você está sentindo a mão da pessoa do seu lado? Não está. Não está. Você está sentindo a sua mão. Imagine que eu tivesse um anestésico aqui agora e aplicasse esse anestésico no seu braço e o seu braço adormecesse. Você ia continuar sentindo a mão da pessoa? Não. Então você está sentindo a sua mão. Então agora, na hora que o marido ou a esposa, namorado ou namorada, chegar para vocês e falar assim, para que vocês estivessem sentindo a mão da pessoa, vocês teriam que estar com conexões, né, terminações nervosas ligadas a ela, tá? Então, na hora que o marido ou esposa chegar para vocês e falar assim, você não sabe como eu estou me sentindo, você não tem ideia do que eu estou passando. Agora você vai falar, você já sabe a resposta agora, né? Não sei mesmo, que se eu soubesse eu teria que estar com as minhas terminações nervosas ligadas ao seu corpo e como elas não estão, fim de papo, não temos que discutir. É sofá, esquece. Não faça isso, não vai dar certo. O que é empatia então? É entender que o outro é outro. Que o outro tem outra trajetória de vida. O outro tem outras vivências, outras alegrias e outras dores. Se você passou por alguma situação que para você não doeu nada, para o outro pode muito bem estar doendo perfeitamente. Então, empatia é entender que o outro é outro, que tem outro mapa mental, outra trajetória, e nós temos que entender o que isso pode afetar no outro, mesmo que isso não afete em mim. Eu tenho que entender o outro e saber que ele é outro e respeitar isso. Isso é fundamental, isso muda o jogo para liderar pessoas, para lidar com gente. Quando a gente entende isso, a gente ganha o quê? Inteligência emocional. E um outro elemento da liderança da nova era, a liderança ressonante, é que utiliza-se dos motivadores intrínsecos, de sentimentos, como inspiração e propósito. Então ele estimula nessas pessoas inspiração e propósito. E um outro elemento da ressonância, da liderança da nova era, é o engajamento. É a maior dificuldade das lideranças no pós-pandemia. É o que mais tem empresa procurando profissionais para melhorar dentro do ambiente corporativo. Melhorar engajamento de equipe. E para a gente entender um pouquinho do que é engajamento, nós temos desafios
E nós temos as competências. Tudo é um desafio. Eu preparar uma palestra aqui para convencer todos os alunos de todas as engenharias da universidade que gestão e liderança vai contribuir com vocês na carreira de vocês, é um desafio. Vocês adoram números, e eu sei disso. É um desafio. E muita coisa é um desafio. Vocês estarem aí tentando assimilar tudo que eu estou falando, também é um desafio. Fazer uma prova é um desafio. Mas quando eu pego, enquanto líder, e eu dou um desafio grande demais para as competências daquela pessoa, eu vou provocar nessa pessoa o quê? Um estado de estresse, de ansiedade. Já quando eu dou desafios pequenos demais para as competências daquela pessoa, eu estou gerando tédio, desmotivação. E o que é o engajamento, então? É o estado ótimo, onde eu consigo encontrar os desafios na medida certa para as competências daquela pessoa. Aí a pessoa consegue engajar, aí você engaja o seu time. E isso não acontece só no trabalho, não. O engajamento acontece em muitas outras coisas. Quando você está lá no Netflix assistindo um seriado, você perde a noção do tempo, você está engajado. Quando você está fazendo a sua prova, focado ali na nota que você quer e precisa tirar, você está engajado. Às vezes você está lendo um livro, você está mergulhado ali, você está engajado. E aí a gente entra num estado de flow. E você só percebe que você estava nesse estado, que você produz mais, você raciocina melhor, você faz conta matemática melhor, você toma melhores decisões, você está totalmente engajado ali. Você só percebe que você estava nesse estado na hora que você sai dele. E eu preparando essa palestra, antes de ontem, eu estava sentado na minha área gourmet lá, numa mesa que eu tenho, próximo da piscina, porque estava calor pra caramba e lá estava refrescando um pouco mais. Então eu saí de dentro da minha casa e eu fui lá para fora. E eu estava sentado na ponta de uma mesa, né? Na ponta da mesa ali, aquele lugarzinho de quem paga a conta. A minha filha mais velha, de 7 anos, ela chegou de mansinho e ela foi lá do outro lado da mesa, ela debruçou na cadeira lá, ficou olhando para minha cara, sarrista que só. E ali ela ficou alguns segundos ou 1 minuto ali, olhando para minha cara e sorrindo. Tipo, meu pai está viajando na maionese e nem me viu aqui. Aí, depois de um tempinho, ela sorriu, ela falou, "Ê, pai, você está tão voado aí que você nem me viu aqui." E eu estava o quê? Engajado. Eu estava engajado. Eu estava em estado de flow e eu não percebi de fato ela ali. Eu só fui perceber na hora que ela falou comigo. E aí, é lógico que eu aproveitei o momento para explicar para ela o que é engajamento, né? E já treinar aqui para a palestra de vocês. Então, a gente só percebe que a gente está engajado e produtivo ali quando a gente sai desse estado. Mas é isso que a gente tem que buscar nas pessoas, dentro do ambiente corporativo. E aí, por último, o último elemento, nós temos a confiança, que é de suma importância também. Que se eu não conquisto a confiança das pessoas da minha equipe,
eu não vou conseguir engajar. Se a pessoa não confiar em mim, ela não engaja comigo. Então, isso tudo aqui é o que é necessário para gerir pessoas e liderar pessoas nos dias de hoje. A importância da confiança, eu trouxe aqui um estudo para vocês também, já traduzido, é uma revista internacional, extremamente conceituada na área de gestão de pessoas, que ela fez o seguinte, ela colocou pessoas dentro de máquinas de mapeamento cerebral também, e pediu que essas pessoas que estavam participando dessa experiência lembrassem de líderes que elas tiveram, dissonantes e ressonantes. E o resultado dessa pesquisa nos mostrou o seguinte: bora, aparelhinho. Agora foi. A ressonância nessas pessoas, elas ativaram circuitos associados à conexão social, que ficam mais propensos a formar relações empáticas. Enquanto a dissonância, ela inibe essas áreas do cérebro. Então, essas áreas são estruturas dos cérebros que, inclusive os psicopatas, eles têm as disfunções. É as áreas que não funcionam no psicopata. Então, foi esse o sentimento, né, que gerou e ativou mais esses circuitos, né? E a dissonância inibiu esses circuitos, ou seja, entre aspas, quando eu sou um líder dissonante, eu basicamente psicopatizo a minha equipe com pessoas saudáveis. Em pessoas saudáveis eu acabo gerando essa inibição de formação de relações, olha lá, agora fiz besteira aqui. Formação de relações empáticas, tá? E a ressonância também, como resultado aí, ativa circuitos associados a pensamento lógico e racional. Também a pessoa raciocina melhor, enquanto a dissonância inibiu esse tipo de estrutura. E a ressonância ativou também circuitos associados a emoções positivas como humor, enquanto a dissonância, emoções negativas, tá? Então, sejam líderes ressonantes. Vamos lá, aparelhinho. Mais um estudo aqui sobre a importância da confiança. Pesquisadores pegaram 25% das empresas mais confiáveis e 25% das empresas menos confiáveis e analisaram ali a confiança nos colaboradores. E o resultado disso foi o dobro de energia nos colaboradores, 76% mais engajamento, 50% mais produtividade, 60% mais satisfação com o trabalho, 41% mais percepção de conquista e 66% mais proximidades com os colegas. Mais 70% de alinhamento com o propósito da empresa, mais 50% de intenção de permanecer na empresa, mais 88% recomendariam esta empresa e menos 74% de estresse e menos 40% de burnout, que hoje é uma doença já muito conhecida, né? Que se intensificou muito aí nessa nova era do pós-pandemia.
E se tem mais produtividade, se tem mais prazer de estar na empresa, obviamente as empresas conseguem pagar melhores salários. E foi o que teve ali, 17% mais salários nas empresas que têm mais confiança dos colaboradores. E a Google também realizou uma pesquisa com 180 times e obteve o seguinte resultado: a variável que melhor prediz performance do time é a confiança entre os seus membros. Outro estudo aqui, confiança entre os colaboradores e seus líderes é o segundo fator mais importante para permanecer no trabalho. Ou seja, se tem confiança, eu me sinto bem de estar ali. Se não tem, eu não me sinto bem. E no mesmo estudo, qual foi o primeiro fator? O tratamento de todos os colaboradores da companhia. Ou seja, as pessoas querem se sentir respeitadas como um todo. E isso não volta mais atrás, tá? Portanto, o conselho que eu trago para vocês aqui hoje, principal, é gerencie coisas e lidere pessoas. São coisas diferentes que nós estamos falando. Isso aqui é dados da FGV que mostra que 20%, o sucesso de qualquer organização, 20% está em fatores técnicos, ou seja, gestão. 80% depende de fatores humanos, que é liderança. Porém, mesmo assim, ainda tem muita empresa dedicando seus esforços apenas em gestão, buscando apenas o resultado e deixando o lado humano e lideranças para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E essas empresas são as que sofrem e que buscam tentar melhorar as suas lideranças, né? Chega um determinado momento que elas precisam melhorar. Mas por que que isso acontece? Promoção de pessoas que se destacam tecnicamente para posições de chefia, sem a devida preparação desse novo gestor, que foi o que a gente comentou lá no começo. Então, muita gente acaba sendo promovido, e isso é muito comum, né? Em algumas empresas, acabam promovendo os excelentes técnicos, porque se destacaram ali tecnicamente, mas aí vem com eles o quê? Maiores desafios, maiores responsabilidades, maiores salários, sim, porém um pacotinho especial, que são uma equipe formada de pessoas. Pessoas que têm personalidades diferentes, sentimentos diferentes, trajetórias diferentes, e mais um monte de coisinhas ali, né? Aí não sabe gerenciar um conflito, não sabe ter empatia, não sabe delegar de maneira acertada, não sabe dar um feedback positivo ou negativo, não sabe, não está preparado para assumir gestão de pessoas. E aí o que acontece com essas pessoas que acabam assumindo funções de chefia sem o devido preparo? A maioria dos profissionais acabam chegando sem a menor ideia do que precisam fazer para cuidar do bem mais precioso da organização, que são as pessoas. Ela precisa fazer o quê? Com o tempo, ela vai fazer uso de poder, de controle, ela vai querer gritar, ela vai querer mostrar a hierarquia, fazer as coisas, conseguir as coisas somente com o seu nível hierárquico. E isso vai às custas de uma série de fatores negativos e que não se sustentam por muito tempo, pelos motivos que nós falamos lá no início. E o meu aparelho, será que sou eu que estou mudando aqui ou você que está mudando aí, eu estou só sendo enganado aqui? Sou eu mesmo? Tem hora que vai, tem hora que não vai.
A dupla responsabilidade. Gestão, coisas, como eu já disse, pessoas. Liderança, pessoas, sentimentos, ansiedades, frustrações, expectativas. Uma maneira muito fácil da gente diferenciar essas duas coisas é através de uma analogia que eu uso aqui, a analogia da bicicleta. Olha, ele demora, mas vai. A bicicleta, ela tem 2 pneus, né? O pneu traseiro, a gente pode chamar de gestão, que é o quê? A força motriz, é o que gera o movimento, é o que faz aquela coisa acontecer, é o que vai dar o resultado para fazer o negócio andar. E o pneu da frente é o quê? A direção e o equilíbrio, que a gente pode associar muito bem isso à liderança. Por quê? Na gestão, trazendo para o ambiente corporativo, o que faz o negócio girar é estabelecer meta, planejar, controlar despesas e receitas, criar regras, processos, definir indicadores, desempenho, acompanha, ajusta, tem o foco em resultados. Já a roda da frente, que seria a liderança no ambiente corporativo, é o quê? Que dá direção e equilíbrio, é quem inspira, motiva, prioriza, escuta, cuida e desenvolve pessoas, pratica feedback honesto e sincero, delega tarefas, gerencia conflitos, negocia e influencia para extrair o melhor resultado. Mas Bruno, será que dá para andar com uma das rodas da bicicleta? Sim ou não? Quem consegue aí? Levanta a mão para mim. Tem bastante gente que consegue, né? Dentro das empresas, será que é possível? Será que tem chefe andando só com a roda traseira? Pior que tem, né? É possível. É o que a gente chama de gestor não líder, né? Porém, ele vai ficar muito tempo assim, isso vai demandar mais o quê? Muito mais esforço do que se ele colocasse, seria mais fácil se ele colocasse a roda da frente no chão, não seria? Seria muito mais confortável, mais prazeroso, iria exigir menos dele e da equipe dele. Conseguir as coisas apenas focado em gestão. Mas será que acontece o inverso também? Tem gente que consegue andar só com a roda da frente? Também tem. Tem ciclista e tem dentro das empresas também. Tem o líder não gestor, aquele cara que conversa pra caramba, se dá bem com todo mundo gosta do cara. É o cara que se deixar ele vai levar uma nação inteira junto com ele nas costas, mas ele não consegue controlar um simples orçamento doméstico. É o cara que não consegue planejar, ele não consegue cobrar, ele não consegue controlar as coisas, fazer o resultado, ele não busca resultado de fato, ele só é líder. E aí também é um problema, né? Então, o ideal é que nós façamos isso. Gestão é o que nós fazemos e liderança é o que nós somos. Nós temos que ter isso muito bem frisado na nossa cabeça ao assumir funções de chefia. Bom, o bom líder então, ele faz para os seus liderados, a gente partir aqui para o nosso fechamento da palestra, o bom líder faz para os seus liderados aquilo que gostaria que fizessem por você. Será que nós estamos fazendo isso? Quem já ocupa aí função de liderança, de chefia, quem já é gestor, eu sei que tem alguns aqui. Será que eu estou fazendo isso? Eu estou tratando o meu colaborador, não é fazer o que o colaborador quer não, tá? Isso é egoísmo. É fazer o que tem que ser feito, mas da maneira como eu gostaria
que fizessem comigo. É chamar o colaborador para dar um feedback negativo, mas o cara sabe que ele vai sair da minha sala melhor do que ele entrou. Ele não vai ser desrespeitado, mas eu vou melhorar ele, eu vou corrigir ele, mas de maneira ressonante, com empatia, com inteligência emocional. Então, eu gostaria que vocês listassem, em um minutinho aí, 10 habilidades comportamentais de um líder que você admira. Pensa aí rapidinho em 10 habilidades comportamentais de algum líder que você tem ou já teve, ou que você só conhece e admira. Pense em algumas delas aí. Pense em 10. Muito provavelmente você pensou em honestidade, confiabilidade, conquistava a confiança das pessoas, compromisso, era um bom ouvinte, tratava as pessoas com respeito, encorajava as pessoas, tinha atitudes positivas com entusiasmos e, principalmente, gostava de gente, gostava de pessoas, né? Então agora, para a gente encerrar aqui, eu vou dar um exemplo para você aqui, para você fazer uma reflexão final, para a gente encerrar essa palestra com um recado, uma visão angular aí, que você tivesse que fazer alguma coisa, que você saísse com isso daqui. Primeiro, né, que as emoções controlam o ser humano. Se eu ganhar isso daí, já é meio caminho andado. E eu gostaria que você pensasse aqui que até amar é comportamento. Se não tem amor, se não tem ação, se não tem atitude, não tem amor. Não adianta a gente falar, eu amo tal pessoa, não é, se não tiver ação, não tem amor. Tem gente de mão dada aí, casal aí, pensa nisso daí. Pensa agora numa pessoa que você ama muito. Pensa nela e fica com ela na cabeça, não muda. É essa daí mesmo. Eu poderia e deveria talvez estar pedindo para você pensar aqui num liderado, mas eu estou facilitando para vocês, tá? Eu estou facilitando. Para você pensar numa pessoa que você ama muito para facilitar. Eu quero que você dê nota de 0 a 10, o quanto você tem gentileza com essa pessoa, você trata bem ela, quanto você tem humildade com essa pessoa, ou seja, quanto você trata ela sem ela ser inferior a você, quanto você respeita essa pessoa de 0 a 10, você trata ela com importância, quanto você tem altruísmo com essa pessoa, ou seja, você atende às necessidades dela, se doa sem esperar nada em troca, quanto você tem de perdão de 0 a 10 com essa pessoa, ou seja, você tolera as imperfeições dessa pessoa, nós somos imperfeitos. Quanto você é honesto com ela de 0 a 10, ou seja, você não engana ela nunca. E por último, se o aparelhinho foi, quanto você tem de 0 a 10 compromisso com essa pessoa, ou seja, quanto você tem coragem moral de fazer o que é certo, de fazer a coisa certa. Esse é um recadinho final aqui, que eu queria deixar para vocês, para refletir. Meu muito obrigado. Se vocês viram que tem um QR Code aí, tem um QR Code em todos os slides, os curiosos já viram que se trata da minha mentoria de gestão e liderança, tá? Jornada do Gestor Industrial 360, que é um programa 100% online, onde você tem todas as habilidades que contém no meu livro, ou melhor, quase todas, com aulas gravadas e um acompanhamento
próximo, individualizado, com acesso ao meu WhatsApp para desenvolver em vocês habilidades de gestão e liderança e dar suporte principalmente à implementação prática. Então, quem estiver neste momento, acesse esse último QR Code, que aqui tem uma condição especial aqui para a noite de hoje da Unifage até às 23h59, com 50% para quem quiser esse acompanhamento, tá bom? Quem não quiser, tá tudo bem, e eu agradeço muito pela presença e participação ativa de vocês aqui nessa noite. Estou muito feliz e satisfeito com a participação e engajamento de vocês. Eu espero ter conseguido adicionar ao menos 1% aí de conhecimento que vá fazer a diferença na trajetória profissional de vocês, nas suas carreiras, para que vocês possam buscar crescimento em direção ao topo e se aproximem ou cheguem lá naquela estatística do 1%, se Deus quiser. Muito obrigado, uma boa noite a todos.